Conversando com um amigo sobre ciência, sobre tecnologia, a gente sempre está se conectando e falando sobre tecnologia, e aí a gente entrou no assunto da vida. Ele falou: Eu acredito que futuramente a ciência, a medicina terá poder sobre a vida. Eu já mais ou menos entendendo que aonde ele queria chegar, eu perguntei: Mas como assim? Ele disse: Um dia o ser humano vai poder vencer a morte, ter um antídoto, ter maneiras, formas, métodos de sustentar a vida até quando eles quiserem. Eu falei, cara, a gente concordou até certo ponto, mas daqui para frente a gente não vai dar mais para concordar. Ele, mas você não acha que é possível? Eu falei, mas vamos lá. Deixando claro aqui, é claro que a medicina, que a ciência é extremamente importante para a vida. Eu acredito que sim, Deus deu ao homem essa sabedoria para que ele tenha condições, para que ele desenvolva, para que ele crie, dê vida, para que ele realmente seja um ser autônomo que possa criar, possa se adaptar a ambientes, a locais, encontrar soluções para diversos problemas. Esse é o humano que Deus criou para isso mesmo. Nós somos um ser racional, inteligente e temos uma mente absurdamente que pode evoluir. Nós somos extremamente inteligentes e isso, acredito sim, que foi o dom realmente de Deus. Eu falei, a ciência tem contribuído demais para que o homem, para que o ser humano tenha uma qualidade de vida melhor. Se não me falha a memória, a média, a expectativa de vida na década de 60 era de 55, 50 anos. Quem estiver assistindo esse vídeo, quem chegou até aqui e tiver realmente aí os dados corretos, por favor, me ajuda. Eu estou aqui fazendo uma base mais ou menos aproximada. Aproximadamente isso aí. Há 55 anos, né, a expectativa de vida na década de 60. Hoje a gente já fala em 70 para homem e 80, 82, 83 para mulher. É quase a metade, imagine. 50 anos na década de 60, hoje a média de vida para mulher é 80, né? A expectativa de vida, a qualidade de vida melhorou bastante. Eu falei então, realmente sim, é essencial, extremamente importante a ciência, a medicina, né? O conhecimento, as pesquisas para que o ser humano permaneça vivo. E até ajuda, sim. Eu fico imaginando como seria antes, né, quando não havia cirurgias para problemas específicos. Por exemplo, minha esposa precisou fazer uma cirurgia urgente, ela fez, graças a Deus foi resolvido o problema, aquele problema, e ela continua com vida. Mas se não houvesse ainda um meio, se não houvesse meios cirúrgicos para salvar a vida dela, ela teria morrido. Quantas pessoas no passado morreram por conta desse problema? Então, é claro, sim, ajuda bastante e nós louvamos a Deus pela medicina. Eu falei, é louvável isso aí. É sim possível que a medicina, e não é nada de outro mundo, né? É óbvio, né? Tá claro que sim, a medicina sim pode prolongar a vida do homem. A gente pode tomar uma medicação, fazer uma cirurgia e voltar do hospital com mais uns dias de vida. Isso é possível, mas não tem jeito. A morte vai chegar. Isso é inevitável. Então eu falei para ele, cara, para o ser humano ter poder total sobre a vida, a ciência, a medicina ter fazer que a vida se prolongue até quando eles quiserem, ou seja, ter domínio, ter poder sobre a vida ou poder sobre a morte também. Eu falei, isso é impossível. É porque ele falou, estou muito apressado aqui, acelerado. Ele falou, por quê? Eu disse, simples, cara, porque tem um decreto de Deus, tem uma ordem que está ordenado ao homem morrer. É uma ordem. E depois vem o juízo. Então, isso aí é impossível que o homem um dia consiga ter poder sobre a vida. A vida pertence a Deus, ela é um dom de Deus e Deus tem o domínio total, o controle sobre a vida, tá certo? Então eu falei para ele, cara, desculpe, não dá para concordar com isso. Então, assim, falar sobre a morte é algo muito chato, muito ruim, porque é extremamente desconfortável. A gente tem certezas na vida e a mais delas é a morte, cara. Todo mundo vai morrer. Eu não sei, eu faço planos, tenho projetos aí para a vida, mas eu não sei se vou conseguir. Eu estou, né, lutando
eu tento, eu vou me esforçar, certo? Mas a certeza que a morte vai chegar, cara, isso é extremamente inevitável, tá certo? Então é algo tão natural, tão real, tão constante, mas não estamos preparados para ela, porque é muito ruim, cara. Falar em morte, perder um ente querido é algo extremamente difícil, né? É algo que até se torna um pouco insuperável, é muito difícil, mas eu quero aqui abordar esse tema pesado porque eu tenho uma boa notícia no final dessa série. Fizemos a introdução, né, sobre a morte, estamos aqui falando o que é a morte, mas calma, esse peso vai sair no próximo vídeo depois desse, que é algo, uma promessa, que existe uma solução para a morte, existe sim algo maravilhoso depois para cada um de nós. Cristo fez essa promessa e ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Então, mas a morte aí é realmente algo muito ruim. Biologicamente, falava-se que a morte, se pesquisava sobre a morte, antes, o diagnóstico, isso é muito antigo, era quando alguém parava de respirar. Uma pessoa não está respirando, ela morreu. É claro que com o passar do tempo, foi vendo-se que ainda, é claro, né, as pessoas poderiam ter possibilidade de voltar a respirar. Depois examinava-se o coração parou de bater, óbito, mas ainda assim não era suficiente, é possível, por meio de algum esforço, isso sendo rápido, que aquele coração que parou, ele pode voltar a bater de novo, é possível, tá certo? Existem meios para o coração voltar a bater. Então, hoje fala-se que a morte mesmo, de fato, para que alguém seja diagnosticado como óbito, tem que ser a morte encefálica, tem que ser a morte, né, o cérebro parar de receber oxigênio. Cara, se o cérebro parou, é óbito, cara, não tem jeito, não tem, é irreversível até agora. É por isso que parou de respirar, a luta ali para tentar voltar a respirar, o coração parou e tem choque, né, tem meios ali, porque ali naquele momento o cérebro começa a parar o cérebro ali começa a receber menos oxigênio, e o cérebro sem oxigênio, ele precisa do oxigênio para que ativar funções elétricas, funções para que mandar comandos para os órgãos para que eles continuem funcionando. Esse cérebro para de receber oxigênio, aí realmente é morte encefálica, não tem jeito, é onde é diagnosticado o óbito do ser humano. Então essa morte biológica aí é um processo, sim, da morte, né? A morte realmente, biologicamente falando, é isso aí, cara. O cérebro parou de receber oxigênio, os órgãos param ali, e ali realmente se torna um quadro irreversível, né? Essa é a morte biológica. Mas o que a Bíblia fala sobre a morte, né? Por que morremos? Aí vem a parte da fé, vem a parte espiritual. Nós sabemos que Deus fez Adão imortal. Deus criou Adão, Adão era um ser imortal. Não sei como era geneticamente o corpo de Adão, os órgãos eram iguais aos nossos de hoje, né? Os rins, fígado, todos os órgãos, né? As células, as moléculas de Adão, como seria? Adão era formado como? Se era um humano diferente, né? Um humano com uns órgãos diferentes. Não que seja outros órgãos, mas um DNA diferente, não sei, ou sim, se somente mesmo o mesmo que os nossos, mas com um poder regenerativo constante, né? Sempre renovando, sempre renovando, sempre renovando, e aí esse homem humano com sangue, com coração, com cérebro, com células, né, com moléculas aí de humano normal, porém ela poderia se regenerar sempre, 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 sempre. Mas nós sabemos que depois da desobediência, do pecado, isso aqui já estamos falando de fé, Adão passou a morrer. Adão não comeu o fruto e morreu. Deus disse a Adão, se você comer, você vai morrer. Ou seja, Deus deixou claro para Adão, se você comer, você vai conhecer a morte. Isso levou 930 anos. O Adão imortal, o homem imortal, nós não sabemos por quanto tempo Adão ficou, né, nesse estágio, nessa dispensação da imortalidade com Eva. Ele disse, olha, no dia que comer você morre. Então, no dia que Adão comeu com Eva, começou a contagem ali, é claro, porque como vai contar, vai contar a vida de alguém imortal? Não tem como, então não havia contagem. Mas depois que Adão come, aí sim Deus disse, olha, no dia que comer você morre, ou seja, no dia que você comer, a morte vai ser implantada em você.
né? As células das mortíferas vão ser implantadas em você. Você vai morrer, você vai começar a se degenerar, né? Células vão parar de se multiplicar, e você vai envelhecer, e você vai ter doenças, e todo esse procedimento que nós já sabemos, né? Então Adão passou a receber o poder destrutivo da morte depois que desobedeceu. Então, falamos aqui sobre da forma biológica, né, da morte biológica, né? O cérebro para de receber oxigênio, aí os outros órgãos param, e essa morte encefálica é irreversível, e aí a gente fala assim em óbito, que não tem mais solução, né? Alguém está em coma, o cérebro ainda tem oxigênio, ficou inconsciente, tá por aparelhos, os aparelhos estão ajudando ali ainda aquela pessoa, porque tem oxigênio no cérebro. Então fala-se que o último sentido a se perder nesse processo da morte é a audição. Então, assim, alguém está em coma, pode ainda estar ouvindo, não responde, não está no sono, mas assim, a audição é o último sentido a deixar de existir em nós na hora da morte, né? Tem pessoas que ali ficam num estado muito mal, praticamente perde todos os outros sentidos, mas os parentes, os entes queridos falam, os médicos ainda falam, porque aquela pessoa está ouvindo, né, de alguma forma está ouvindo, é o último sentido a ser perdido, né? Então, assim, essa morte aí, ela é irreversível quando é a morte encefálica, a morte cerebral. Beleza, tudo bem. Aí, assim, a gente falou aqui da morte biológica, vem para a questão da parte espiritual, né? Por que morremos? Morremos porque Deus decretou isso depois da desobediência. Adão, você não vai morrer, mas se você comer do fruto, você vai morrer. Aí vem as polêmicas aí, mas nós queremos na Bíblia. Nossa regra de fé aqui é a Bíblia. E Adão, depois que essas moléculas, se é que eu posso falar moléculas, as células aí que destrói as células que dá vida, né? As outras células que que destrói as células que nos mantém vivo, começa a entrar no ser humano, e a gente vai aí perdendo aí esse poder de se sustentar, né? A vida os órgãos param de funcionar, vão ficando cansados, né? As células que se multiplicam param de se multiplicar, o corpo não sustenta mais a vida, e aí chega o dia tão triste que é o dia da morte. E aí nós sabemos que morremos por conta da desobediência de Adão. O pecado gerou a morte, né? Então essa aí é uma introdução rápida desses dois pontos de vista, biológico e questão de fé, né? Então é interessante que quando Deus fez o boneco lá de barro, o bonequinho lá de barro fez o boneco estava sem vida. Mas foi preciso Deus soprar no nariz daquele boneco. Quando soprou, aquele boneco teve vida, se tornou uma alma vivente, certo? E então a morte é um retrocesso. Esse boneco, esse fôlego de vida, certo? Isso aqui é espírito, falando de forma de fé religiosa, né? Esse fôlego de vida é tirado. Esse sopro que foi injetado no boneco, agora o sopro sai. Quando esse sopro sai, aquele boneco ele não tem mais vida, não tem intelecto, não tem raciocínio, o óbito morre, né? E só que se torna, entra no estado do estado que vai se decompor, né? E aí nós encontramos aqui, para finalizar essa reflexão pesada que é sobre morte, né? A gente finaliza aqui quando encontramos em Eclesiastes 12, 7, quando fala: então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Então, assim, é fácil, né? Alguém disse: para o religioso é fácil, tudo finaliza em fé, crê em tudo que a Bíblia diz. Graças a Deus, eu creio assim, porque faz muito sentido, né? Então, assim, o corpo veio do pó da terra. Se a gente for olhar do que somos formados, né, são elementos que estão na terra aí. Eu acredito muito na Bíblia. Então, esse corpo volta para o pó da terra, porque veio dele. Não faz sentido? Deus pegou, né, do barro ali e fez o ser humano. Se você for olhar cientificamente, aí nós temos aí elementos que tem na natureza, né, na terra, né? Aí o que acontece? Então, esse corpo, esse boneco, ele foi soprado, o sopro de vida, o Espírito, Deus soprou nesse boneco, ele se tornou alma vivente. Se Deus não soprasse, continuaria um boneco para sempre, né? Mas Deus soprou. No sopro que Deus deu, alma vivente. Então, o que é a morte? Esse retrocesso, esse sopro sai, e esse boneco começa a se decompor, não vale nada, perde todo o intelecto, volta para a terra, para o pó da terra, e aí
O espírito é aí onde vem a parte muito profunda, e o espírito volta para Deus que o deu. Então isso aí é a morte. A morte é, falando aqui grosso modo, a morte é isso. Eu introduzi falando sobre a questão da morte, né? Falei aqui o que é morte, para que no terceiro vídeo a gente finalize isso de uma forma maravilhosa, de uma forma gloriosa, falando que tem solução. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Então esse ser, esse não sei como definir, falar o que é a morte, né? Esse espírito, né? Esse poder maligno que nos destrói, será vencido. O último inimigo a ser vencido será a morte. Quem entender tudo isso, se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais, esteja conosco, porque nós falamos aí sobre para onde iremos, né, depois da morte. Falamos aqui nesse vídeo hoje aqui o que é a morte, mas no próximo vídeo vamos falar assim, para onde iremos mesmo depois da morte. A morte já foi vencida, só que o tempo, né, o prazo, né, tem um tempo para ela ser realmente exterminada, certo? Ela ainda continua destruindo o ser humano, acabando com a vida, mas já houve uma batalha que Deus já venceu com Jesus na cruz, quando Jesus falou, Pai, está consumado. Ali foi a vitória de Deus sobre a morte. A vitória é realmente da vida. A Bíblia diz que por causa de um homem veio o pecado ao mundo e veio a morte, também por conta de um outro homem, esse homem trouxe perdão e trouxe vida eterna, né? Então, costumo falar assim, o seguinte, Adão trouxe pecado, consequentemente a morte veio a todos os seres humanos. Jesus veio trazendo vida Jesus veio trazendo perdão, é pela ordem, né? Adão trouxe pecado, pecado gera morte. Jesus trouxe o perdão desse pecado, e esse perdão gera vida e vida eterna, tá certo? Jesus disse que nós devemos, Deus falando nas Escrituras, que nós devemos se preocupar com aquele que pode matar o corpo e também pode matar a alma, ou seja, não tema o homem que pode só ferir o corpo, né? O homem que pode tirar a sua vida, o homem que pode tirar a minha vida, mas tema aquele que pode tirar a sua vida também e ainda lançá-la no inferno, ou seja, estamos falando aqui de duas situações, e a Bíblia diz que a segunda morte, essa é terrível. Jesus disse que ai daquele que provar a segunda morte. Sabe o que é a segunda morte? No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, certo? Existem dois tipos de morte, a morte biológica que nós falamos aqui e a morte eterna, a morte espiritual. Essa é terrível, nós não passaremos por ela porque Jesus Cristo se entregou na cruz, deu a vida, perdoou os nossos pecados, mas devemos seguir os passos dele. Devemos seguir as suas instruções para se livrar da segunda morte. A primeira morte é inevitável. Todo ser humano que nascer de mulher, todo ser humano que nascer, esse vai provar a primeira morte. Mas é possível não provar a segunda morte, tá bom? Então, se interessa por esse assunto, gosta desse assunto, isso é relevante para você, então inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, comente, nos ajude aí, porque a gente tem muito conteúdo, muito material bom para a gente estar interagindo, trocando ideias. Estou aberto aqui para todo tipo de pessoas, que quiser comentar, quiser entrar em contato conosco, quiser trocar uma ideia. Eu amo esse assunto, minha vida é essa. Eu estou sempre envolvido com religião, com a Bíblia, falando sobre isso, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.